Eu gostaria de saudar todas as companheiras, os companheiros aqui presentes, principalmente os nossos companheiros mexicanos, que com esforço, acredito, muito grande, estão presentes nesse seminário. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo desses dias que passaram aqui para iniciar a minha exposição e depois passar para os companheiros também informações do nosso país, quase que nos moldes que o Antônio passou. Bom, a primeira conclusão que a gente chega desse seminário é que a crise não acabou. O neoliberalismo, tudo que eles propuseram, somente ajudou para formar a crise, para trazer a crise. O sistema financeiro internacional, com a crise também, ele se enfraqueceu. E a maioria dos países, o Brasil está acontecendo isso também, está elevando as taxas de juros para poder conter a inflação. Quanto mais inflação, pior para o trabalhador. Uma inflação acima de 3% em qualquer país do mundo é cruel para a distribuição de renda e para, principalmente, a classe operária. E, por fim, acabou a especulação das commodities. Acabou, né? Porque dizem os grandes economistas que o país que só produz commodities é o povo da corte, porque não controla os preços. Os preços das commodities são controlados lá fora. Então o Brasil este ano está produzindo uma das maiores safras de grãos, principalmente de milho. E primeiro que o Brasil não tem como estocar tudo, que está na rua, no tempo, na chuva, se estraga. Segundo, que os preços são ditados lá fora. Então a especulação das commodities está acabando. Eu tenho lido os relatórios econômicos da ONU, e esse relatório, a mim me parece, os economistas da ONU, por serem independentes, por serem mais técnicos, eles emitem os relatórios assim que acho que nós temos que acreditar. E eles dizem o seguinte: essa crise pode piorar. Primeiro o seguinte, nós não vamos reverter a crise para recuperar os empregos anteriores a 2008, no mínimo mais 5 anos. Então nós teríamos aí beirando 2020, por aí, para recuperar, né? Mas tem duas bombas que podem explodir a qualquer momento. Primeiro, o precipício fiscal dos Estados Unidos. E segundo, uma queda brusca na produção da China. E essa queda brusca, o Brasil está com muitos empresários. O Brasil tem muitas empresas já na China, também trabalhando. E alguns empresários estão vindo de lá apavorados, porque já tem muitas cidades que estão simplesmente abandonadas. As fábricas fecharam, quebraram, já está acontecendo esse problema lá. E a China só não teve maiores problemas porque realmente ele teve um incentivo fiscal muito, muito grande. As reservas de dólares da China são astronômicas, daria para comprar, não vou dizer metade dos Estados Unidos, mas por aí daria para comprar, se eles quisessem. Bom, feito esse resumo do nosso seminário aqui, nós temos aqui no Brasil um marco importante para a classe trabalhadora, que é a nossa Constituição de 1988. Né? Pela primeira vez em 500 anos, o Brasil colocou na sua Constituição o direito do trabalhador, os direitos sociais. Lá no México, já em 1917, quase um século antes, lá o México, a Revolução Mexicana, que colocou os direitos sociais. Só que essa nossa Constituição, ela diz o seguinte, que a maioria dos direitos dos trabalhadores que estão na Constituição, eles serão regulamentados por lei. A nossa Constituição já foi
reformulada 70 vezes. Quer dizer, modificada, não reformulada totalmente, né? Foi modificada 70 vezes. E essas 70 vezes que foram modificadas, quando se atacou o direito do trabalhador, foi para pior, não para melhor, né? Bom, foram tantas mudanças, e está sendo tantas as mudanças, que no Brasil se calcula que poderia ser uma nova constituinte, no sentido para poder reformar de uma vez por todas a Constituição. Mas nós, trabalhadores, somos contra isso. Acho que não há necessidade de fazer essa reforma. Bom, o Brasil viveu de 1500 a 1700, 200 anos sob o domínio de português, pouco mais, mas esses primeiros 200 anos, não se poderia fazer um jornal, não se poderia abrir uma empresa, não se poderia vender os produtos que eram produzidos aqui para outros países, a não ser para Portugal. Então era tudo proibido em termos de desenvolvimento econômico do Brasil. Durante, basicamente, até um pouco mais, porque somente em 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil, por causa da invasão do Napoleão em Portugal, é que ele chegou aqui, nenhum navio até 1806 poderia aportar os nossos portos, ou poderia trazer mercadorias para vender aqui, ou levar nossas riquezas para lá. Então, basicamente, durante 300 anos, o povo de Portugal só roubou todas as nossas riquezas que nós tivemos aqui. Todas, roubou tudo. E eles não negam isso, eles não negam isso, não negam. Bom, com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, aí o Brasil fundou o Banco do Brasil, criaram a imprensa, criaram bibliotecas. Aliás, o Dom João VI trouxe 15 mil livros, os primeiros livros que ele trouxe a biblioteca inteira dele aqui para o Brasil. Bom, aí o nosso povo, o Brasil, começou a ter forma de nação, né? Agora, eu gostaria de dizer aos companheiros mexicanos o seguinte: a vinda da família real portuguesa em 1808 para o Brasil não foi assim uma fatalidade, não foi assim fugir da invasão do Napoleão. Então, hoje, os historiadores dizem o seguinte, que o Portugal, por ser um país muito pequeno, e naquela época era potência mundial, Portugal. Mas nós não vamos nunca ser uma grande nação, grande potência, porque nós somos muito pequenos. Então vamos transferir a corte para o Brasil. E durante quase 300 anos, eles alimentaram essa ideia para trazer a corte para o Brasil. E o projeto de Portugal para vir para o Brasil incluía a Argentina, o Paraguai. O Uruguai já era nosso. Naquela época não tinha sido desmembrado, tá? Então não foi assim, de repente o Napoleão invadiu, não, porque inclusive a Inglaterra estava defendendo Portugal. A Inglaterra poderia ter enfrentado o Napoleão também naquela época, não precisava o rei vir para cá. Mas de qualquer maneira, a vinda da família real elevou o Brasil à categoria de reino, quer dizer, basicamente de Estado, nos mesmos moldes que Portugal. E uma outra coisa histórica interessante, porque Portugal é a nossa pátria-mãe, e Portugal foi o primeiro Estado do mundo que se formou em 1740 nos moldes que nós conhecemos hoje. É muito tempo, eles se organizaram há muito tempo. A Alemanha, por exemplo, nos moldes que nós conhecemos a Alemanha hoje, foi em 1870. É muito pouco tempo. Então, o Portugal já veio um estado dos moldes modernos em 1140. Bom, aí nós estamos então em 1800. Em seguida, e até 1700, entre 1500 e 1763, a nossa capital era Salvador, lá na Bahia.
Depois eles transferiram para o Rio de Janeiro, 1763, a capital do estado aqui do Rio, porque o ciclo econômico mudou. O ouro, as pedras preciosas e já o início do café. Então o centro cultural, político, já não era mais Salvador. Salvador perdeu, porque lá era só cana-de-açúcar que havia na época, veio para o Rio de Janeiro. Bom, a Constituição de 46, que poucos brasileiros sabem, a nossa Constituição, já dizia lá que deveria se transferir a capital para outra cidade. Então, Juscelino, quando foi presidente da República, ele disse que nos comícios os brasileiros cobravam dele. Então, Juscelino, se você for eleito presidente da República, você vai cumprir a Constituição? Aí disse, eu vou. Então, quando ele disse eu cumprir a Constituição, era para transferir a capital. Aí ele cumpriu, realmente transferiu a capital daí para Brasília. Né? Que eu, como brasileiro, acho um grande erro. Porque vocês imaginam, se essa cidade do Rio de Janeiro tivesse continuado a ser a capital do Brasil, que cidade não seria isso? Né? Provavelmente nós seríamos uma Berlim hoje, seríamos uma Hamburgo, seríamos uma Londres, alguma coisa assim. Porque o governo teria cuidado mais de uma série de coisas. Né? A gente não teria tomado posse. Também. Bom, aí então nós estamos agora, já em 1930. Né? Em 1930 veio uma revolução. Essa revolução de 1930 foi uma divergência política interna entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. O estado de São Paulo e Minas Gerais tinha um acordo de que cada mandato do presidente da República seria ou de São Paulo ou seria de Minas. Só que teve um presidente, o presidente Washington Luiz, ele não escolheu, ele era paulista, não escolheu o mineiro, escolheu um paulista. Aí os mineiros se revoltaram. Mas naquela época, no início do século, aqui no Brasil, havia um movimento muito forte, porque nós tínhamos recentemente saído, por exemplo, o seguinte, a nossa classe trabalhadora, a classe trabalhadora no Brasil, ela surgiu somente em 1888, com a libertação dos escravos. Havia trabalhadores? Havia, mas eram mais meieiros, quase que basicamente não havia. Havia escravos, só escravos, até 1888. E o Brasil, infelizmente também, nós carregamos isso, foi um dos últimos países da América que aboliram a escravatura. Né? Bom, mas havia divergência interna. Então, o positivismo, aquelas ideias liberais, porque a Primeira Guerra Mundial basicamente não teve muito efeito no Brasil, muito pouco efeito aqui. Mas a política interna estava muito fervente. E naquela época não havia partidos nacionais. Os partidos eram 2 estados. Cada estado tinha o seu partido. E formava oligarquias severas. Né? Aí veio, logo em seguida, a libertação dos escravos, nós tivemos a proclamação da República. A primeiro período da nossa proclamação da República foi muito conturbado. Houve várias guerras civis internas que quase a maioria dos brasileiros não conhecem, mas que algumas foram mortas. A Revolução Farroupilha, por exemplo, durou 10 anos. Foram mortos aproximadamente uns 10 mil brasileiros. A Revolução do Contestado, que foi entre Paraná e Santa Catarina, mais ou menos 20 mil. Os Canudos, e assim sucessivamente. Várias guerras internas pesadas. E que o brasileiro da bênção não quer saber disso. Né? Bom, mas que foram terríveis internamente. Bom, aí o Getúlio veio e industrializou o nosso Brasil. Começou o Brasil diferente de industrialização. O Juscelino, o presidente Juscelino, que foi de 55 a 60, 1955 a 60, ele fez, o lema dele era o seguinte: nós vamos fazer em 5 anos o que não fizemos em 50 anos.
E a maioria das coisas ele cumpriu esse lema. E naquela época também, o empresariado brasileiro, com o governo, fez um plano de produzir no Brasil, desde o alfinete até o avião. E esse plano no Brasil deu certo. Deu certíssimo. Só que morreu esse plano em 1990, com o neoliberalismo. O plano acabou. E também com a internet, né? Daí nós ficamos uma década perdida, basicamente, de 1990. Bom, em seguida, nós tivemos o Plano Real, 1994. Aí o Plano Real trouxe a estabilização econômica e principalmente o controle da inflação, porque nós tínhamos hiperinflação no Brasil durante quase 30 anos. Agora, o importante é o seguinte, que eu queria abrir um parênteses, de 1930 a 80, o Brasil cresceu em média 7% ao ano. Né? E com a legislação que nós temos hoje. Então a legislação, a nossa consolidação das leis de trabalho, não prejudicou o desenvolvimento do país. E não está prejudicando. Então a tese de que as leis de proteção ao trabalho, elas dificultam o investimento, dificultam o desenvolvimento, é balela, é pura balela, porque nós tivemos o maior crescimento com as leis que estão aí hoje. E é claro que a nossa CLT, ela não é a mesma de 43, ela foi modificada, ela foi atualizada em muitas coisas que nós temos hoje. Bom, o que nós tivemos então mais importante do Plano Real, né, foi a redução da pobreza e simultaneamente a redução da desigualdade. Né? O Brasil continua sendo, evidentemente, um dos países mais desiguais do mundo. Nós perdemos até o México, quanto à sua divisão de renda e a riqueza. Né? Só que nos últimos 20 anos, o que aconteceu no mundo? Enquanto os povos do mundo também diminuíram um pouco, mas a desigualdade aumentou. Eu estive recentemente na Alemanha e eu fiquei impressionado em Hamburgo, que é uma das cidades mais ricas da Alemanha, Frankfurt, o número de pedintes que tem nas ruas. Certo? Mas fiquei impressionado em Berlim também, não sei se são estrangeiros, se são alemães, mas o número de pedintes que tem lá. Bom, então, com o Plano Real, cortando rapidamente, durante um decênio, durante 10 anos, o Brasil alcançou uma das mais importantes metas do milênio, fixadas pela Organização das Nações Unidas, que é o resgate da metade dos pobres em 25 anos. Nós conseguimos resgatar, durante 10 anos, metade dos pobres. E dentre as várias fontes que contribuíram a esse resgate e a redução da desigualdade, o mais importante, com peso de 58%, foi o trabalho, foi o emprego. Então, quer dizer, não foi a distribuição de benéficos, não foi a distribuição, foi o emprego. Os empregos foram criados durante o Plano Real. 58% dos brasileiros que saíram da pobreza trabalhando. Por quê? Porque também o controle da inflação, senão não poderia ser feito isso. Bom, em seguida, o pessoal que saiu dessa pobreza foi a Previdência Social, 19%. Receberam a Previdência Social. O Brasil tem um dos maiores fundos de pensão do mundo. O governo federal paga por mês 21 bilhões de reais para os aposentados todo mês. Isso dá em torno de 11 a 12 bilhões de dólares mês. É muito dinheiro. O pagamento é astronômico. Por isso que também nós temos muitas fraudes, porque o dinheiro envolvido, não vou dizer nem anualmente, mas mês, 21 bilhões de reais por mês, a Previdência paga. Bom, a Bolsa Família, que tanto se fala, ela só teve 13%
Somente 13% a Bolsa Família foi responsável para tirar o cara da pobreza. E os idosos, nós temos no Brasil o benefício da Previdência Social que se chama prestação continuada. Esta prestação continuada é uma pessoa que completa 70 anos e não tem nenhum rendimento. Então o governo dá a ela, todo mês, um salário mínimo para sobreviver. E essa prestação, por isso que chama prestação continuada, porque ela não passa depois para a mulher, para o filho, para as filhas, assim. 6%. Então essa prestação continuada, mais ou menos hoje no Brasil, 3 milhões e meio de brasileiros acima de 70 anos recebem da Previdência Social essa prestação continuada. E nunca contribuíram com nada. Nunca contribuíram com nada, mas recebem. Bom, o que nós poderíamos, no final, passar para os companheiros, em termos do nosso país, no sentido de comparação, né? Os desafios atuais que nós temos, todo mundo conhece o Brasil, principalmente os americanos, né? O problema da infraestrutura, dos portos, aeroportos, armazenamento, competitividade e utilização. Bom, e como se faz isso? Como se melhora isso? Com investimento, com dinheiro. O que mais interessa para o trabalhador hoje? O investimento, a criação de emprego. E o governo diz que não tem dinheiro. Mas tem alguns economistas que já dizem o seguinte, que só o crescimento liderado pelo Estado, nós vamos ter condições de recuperar essa crise. Né? O governo diz o seguinte, no Brasil, o desemprego está em torno de 5,5%, 6% também, basicamente igual ao México. Mas o DIESE é um departamento intersindical de estudos socioeconômicos, que é um órgão que tem 60 anos e é mantido pelos sindicatos brasileiros. Os sindicatos brasileiros é que pagam todo mês uma cota para manter esses técnicos. São mais ou menos 300, 200 economistas que trabalham. O DIESE assessora os sindicatos brasileiros nas negociações, nos contratos coletivos, que nós chamamos aqui as convenções coletivas, ou acordos. Assessora. Então, por exemplo, o setor da madeira não teve crescimento. O setor do papel teve um crescimento de 5%. O setor dos bancos teve um crescimento de 80%. O setor elétrico não teve crescimento. Então, as negociações, elas se desenvolvem com base em dados mais consistentes. E o DIESE, ele tem muita credibilidade, claro, entre os trabalhadores. O patrão não gosta, é o diabo, ele quer ver o diabo, não quer ver o DIESE na frente. Não gosta nem dos índices da cesta básica que ele calcula, mas ele tem muita credibilidade. O DIESE calcula que o nosso desemprego hoje está acima de 10%. Companheiros, eu dei uma corrida aqui no final, o Luiz Sérgio está pedindo que eu pare, que está todo mundo cansado. Muito obrigado a vocês e até a próxima.